predominam e cantam, fascinam, são ricos seus ritos e tons, são os sons de Pera, que esse final feliz você já conhece, mas você não sabe a verdade. O filme que a Disney não te contou a verdadeira história de Victor Hugo, o criador de O Corcunda de Notre Dame. Cara, hoje no Bora Rever, mais do que especial, eu estou trazendo Corcunda de Notre Dame, que só de falar já dá aquela baita arrupiada, bicho. Eu preparei um vídeo sensacional para você, um vídeo de primeiríssima qualidade. Eu espero que você curta comigo e vamos aprofundar nessa história maravilhosa de O Corcunda de Notre Dame. Vem, vambora! Quase, eu tenho muitos anos de janela. A vida não é para ser vista. Se ficar sentado olhando, vai apenas ficar assistindo a sua vida passar. Vamos primeiro contar a história desse clássico, a história do escritor Victor Hugo, que escreveu esse romance em 1831. Ele que é o mesmo cara que escreveu Os Miseráveis, muito conhecido principalmente pela obra, os musicais, filmes e outras coisas. Na verdade, o Corcunda de Notre Dame tinha o nome de Notre Dame de Paris, Nossa Senhora de Paris, porque contava a história da própria catedral. A catedral era um personagem central deste romance. Como contava a história da catedral, né? Tudo que ela via, como ela ficava no centro de Paris, ela via muita coisa. As festas aconteciam em frente à catedral de Notre Dame, execuções, muitas coisas aconteciam ali na frente. E em 1482, a França, numa revolução, um período medieval muito intenso, você tinha um contraste muito grande entre os pobres, os ciganos, a realeza e toda a nobreza. Eu não vou entrar muito em detalhe histórico, porque não é muito o meu forte. Mas o livro de Victor Hugo tentava trazer para os parisienses a essência que eles estavam perdendo, porque eram tantos conflitos, tantos combates, que eles estavam perdendo toda a sua história, todas as suas origens, estavam ficando de lado, tudo por conta da mesquinhagem da época, das brigas, das batalhas. Então ele quis retratar a essência de Paris, né? A Paris como realmente nós conhecemos hoje. Então ele ficou com medo de que a Paris perdesse sua identidade por conta de tanta revolução, tanto conflito. Ele tinha meio que medo. Ele até dizia que ele pedia para que as pessoas zelassem, principalmente pela catedral, porque ele tinha medo de que o tempo levasse as memórias, levasse todo o patrimônio e principalmente a Catedral de Notre Dame, né, devido aos diversos conflitos. Sobre a catedral, ele fala num primeiro ato, né, metade do livro praticamente ele fala da Paris, fala da catedral, e na segunda parte do livro ele fala sobre essa história mais parecida com a da Disney, que a gente conhece. E a segunda parte fala de um jovem cineiro, né, feio, que foi trancado pelo seu dono, né, que o tratava como um ser monstruoso e que não deveria jamais aparecer a público, né, até o ponto que os dois se apaixonam pela mesma girl. Olha só como é que são as coisas da vida. E nada mais, nada menos essa paixão pela jovem Esmeralda. Jovem mesmo, porque ela só tinha 16 aninhos. Olha a pedofilia comendo solta aí, eita Frollo! E falando no Frollo, né, na história original, o Frollo, ele é uma espécie de um arquidiácono. Quase difícil falar essa palavra, treinei 20 mil vezes. O que seria isso? Ele é como se fosse um assistente geral, né, do bispo, e ele cuida de uma parte da diocese. É basicamente isso, um ajudante geral do bispo. Ele é um ser egoísta, que tem seus conflitos emocionais, às vezes ele é um baita de um vilão, e às vezes ele dá uma recaída e tem uns jeitinhos do bem, mas é só de vez em quando também, né? E o Quasimodo? O Quasimodo, ele tem uma grande diferença pra pior no livro, porque ele, além de ser feio, ele é cego de um olho, ele é praticamente surdo, e na verdade a mãe dele se livra dele sim, a mãe dele que se desfaz do Quasimodo, e o Frollo acaba pegando ele e cuidando dessa forma tão babaca que ele faz, né? Que é encurralando, fazendo um cárcere privado do menino nas torres da catedral. Mas foi ele que salvou, né? Diferente da Disney. E a Esmeralda nessa história? A Esmeralda, como eu já disse, uma jovem de 16 anos. Ela que na história ela tem toda aquela beleza celestial.
toda uma inocência. Ela é uma menina que não é como na animação, e ela acaba conquistando 2 corações. O Quasimodo, que tem uma paixão desinteressada por ela, é uma paixão real, sabe? Ele deseja ela da forma que ela é, e sem segundas intenções. Já o Frollo, pelo contrário, ele tem uma paixão carnal por ela, e também tem um toque de carinho, então ele fica nesse balanço. E aí a menina, né, ela acaba, nesse jogo da sedução, acaba escolhendo qual dos dois? Nenhum dos dois, porque ela vai e prefere quem? O príncipe, né, o guarda oficial da realeza, né? O príncipe encantado, ele? Não, claro que não, porque nessa história o Febo é praticamente um cafajeste, um belo babaca, porque ele é noivo na história, e aí ele acaba caindo nesse jogo aí de sedução. Ele vê que a Esmeralda tem uma caidinha por ele, aí ele, então vem cá, minha filha, só querendo... Calma, já fiz a barba de manhã. Faltou um pedacinho. Está bem, tenha calma, me dê uma chance de me desculpar. De quê? Disso, por exemplo. Canalha, filho da... Cuidado, está na igreja. O final do livro é muito diferente da animação, porque no livro o Frollo mata o Febo, depois o Frollo executa a Esmeralda em praça pública, onde ele deixa o Quasimodo louco, que chega ao ponto de empurrá-lo da catedral, mais ou menos aquele conflito comum no desenho, mas o Quasimodo empurra ele da catedral, então o Frollo acaba morrendo, e com isso o Quasimodo some, ele desaparece. Eu acho que deve ter batido um desespero nele, e aí ele é encontrado anos depois, só que só a sua ossada é encontrada junto a uma outra ossada, que essa seria de Esmeralda. A história é muito pesada, e claro que a Disney precisaria tomar algumas mudanças para poder adaptá-lo ao público infantil. E além de agradar as crianças, ela também precisava não arrumar confusão com a igreja, porque esse filme é um filme mais religioso, acho que até então, da Disney. Além das músicas, de se passar numa catedral, envolver toda uma religião e tudo mais, precisava ter esse cuidado, porque não é uma boa arrumar uma confusão com a igreja, né? Então, por isso, a primeira mudança da Disney foi pegar o Frollo e, em vez de ser um religioso, transformou ele num juiz, para que, né, já vamos dar aquela segurada naquele embate com a igreja, né? Ó, já tirei esse B.O. pra vocês. O Quasimodo também, né, teve aquela lapidada, deram aquele embeleze nele, né, agora, porque ele enxerga, ele ouve, né, muito bem, obrigado, por sinal. O Febo não é um cafajeste como no livro, ele se opõe contra Frollo, numa hora que ele vai incendiar uma casa com uma criança dentro, e vai lá ajudar o Quasimodo, ajudar a Esmeralda. Então o Frollo passa a ser uma pessoa do bem, não como no livro uma pessoa de mau caráter, né, dá a entender. E ele também aproveitou, né, tá perto da Esmeralda pra tirar aquela lasquinha e chegando na cigana também. O bicho não é besta, né? Que mulher! E talvez a grande mudança nos personagens vem na própria Esmeralda, porque agora no filme ela é uma mulher muito mais poderosa, malandra, ela manja ali dos paranauê da rua, ela sabe se sair muito bem, ela se opõe, ela tem posições principalmente contra a injustiça. Então qualquer problema que houvesse ali na sociedade, ela estaria ali lutando contra. Ela sempre tratou o Quasimodo como igual. Como ousa desafiar-me? Maltrata este pobre rapaz como maltrata o meu povo. Fala de justiça e é cruel com os que mais precisam de sua ajuda. Silêncio! Justiça! E ela é quem ganha a principal voz no filme, que é nada mais, nada menos que Demi Moore, fazendo um baita sucesso à época com Striptease, né? Bem ali juntinho, Striptease, né? Até dizem que tem muita referência, aproveitaram que a Demi Moore estava em alta, então usaram o filme Striptease, né? Às vezes que ela tem as danças dela, pode ver que é um pouquinho similar com a cigana Esmeralda. O que você acha? Você acha que houve tem essa tentativa de referência? Look at that disgusting display. Yes, sir. O Corcunda de Notre Dame é um filme muito forte. Talvez na época a gente não conseguisse absorver tudo aquilo que ele queria demonstrar. E talvez por isso não tivesse... Talvez não tenha feito
tanto sucesso como talvez faria nos dias de hoje. Na época nós só vimos uma história de personagens bem bacanas com um final feliz. Mas ali a gente tinha um trabalho muito forte de discriminação étnica e também sobre preconceito contra deficientes. E já que a gente entrou nesse tema de discriminação, desse lado sombrio do filme, a gente vai aproveitar e vamos entrar num gancho sobre o vilão, o Frollo. Porque depois de tanto tempo e agora que eu revi esse filme, eu cheguei à conclusão e digo pra vocês com total naturalidade que o Frollo é o pior vilão da Disney, cara. Ele é o mais maldoso, ele é o mais malvado. E eu quero saber se você concorda comigo. E eu vou te dar, lógico, os argumentos do porquê que eu estou falando dessa forma dele. O Frollo simplesmente no filme matou a mãe do Quasimodo, ele perseguia ciganos, ele queimou uma casa com uma família inocente dentro, ele jogou uma carroça cheia de homens dentro do rio Sena, ele manteve uma criança em cárcere privado por 20 anos, cara. Sabe o que é isso? Ele não deu oportunidade dela viver. A própria alfabetização que ele fez foi de uma forma de menosprezar e inferiorizar o pobre Quasimodo. Então simplesmente o Frollo, ele é disparado um cara muito ruim. Isso que ele estava próximo à igreja. Olha só o perigo que era esse cara. E o Frollo teve diversas frases escrotas, e eu separei uma delas que pra mim foi muito pesada, que é essa aqui, ó. Você é deformado e feio, e esses são os crimes que o mundo nunca perdoa. Agora vamos deixar o clima um pouquinho mais calmo, né? Foi bem pesado essa parte do vídeo. Eu quero contar as curiosidades pra vocês. E você já parou pra pensar que essa história pode ter sido apenas uma invenção? Talvez o Clopin, que eu não sei falar o sobrenome, mas o Clopin, aquele personagem do começo que parece meio que um bobo da corte, mas na verdade é um dos ciganos, ele começa a história contando essa história. Será que essa história aconteceu de verdade? É, meu amigo, porque na história, no livro, não se fala nada disso, mas e no desenho, né? Se a gente levar em consideração da mesma teoria do Aladdin, né? O Aladdin também pode ter sido apenas uma história contada por um comerciante. Vai saber, talvez Corcunda de Notre Dame seja também uma história contada por um palhaço, por um bobo da corte ali, como queira dizer, eu não sei exatamente a classificação dele, mas pode ter sido uma história contada apenas para distrair crianças. Meu, o outro BO desse filme é que esse filme quase não pegou classificação livre. É claro, porque a gente tem fala sobre discriminação, tem os toques de sexualidade, né, com a Esmeralda, muito teor religioso. Então é um filme que o pessoal podia falar assim, peraí, isso é pra criança? Rapaz, meu filho não vai ver isso não. Mas no final das contas, foi até uma surpresa para toda a produção, que o filme passou sim como classificação livre, graças a Deus. E em curiosidades, eu também quero falar pra vocês sobre os easter eggs. Tem 3 easter eggs num momento único ali, dentro da música Lá Fora, que a gente pode observar que aparece a Bela, exatamente quando a Bela tá cantando na música dela, né, no filme dela. E também temos o tapete, aqui no braço de um vendedor, acho que tá vendendo o tapete do Aladdin, você pode ver que é bem parecido. Mas temos esse aqui que eu não concordo muito não, porque é o Pumba, né? Mas eu acho que a Disney não trataria o Pumba como um animal morto sendo carregado ali, já abatido. Então eu não concordo muito com esse easter egg do Pumba. Mas do tapete, e principalmente o da Bela, tá bem claro que eles aparecem em Corcunda de Notre Dame. E uma curiosidade bacana, né, é sobre os sinos da Catedral de Notre Dame, que eu vou colocar o nome deles aqui do lado, porque eu não tenho a mínima chance de pronunciar. Os 4 sinos da catedral receberam nome de santas, né, santas francesas. Então os sinos realmente possuem nomes, assim como o Quasimodo fala no filme. Porém, em 2012, os 4 sinos foram derretidos e foram transformados em 9 novos sinos. Todos com a mesma melodia, o mesmo tom dos originais. Mas eles foram refeitos, então aquelas 4 já não existem mais. E falando da catedral, lógico, a gente não poderia deixar de falar sobre o incêndio que infelizmente ocorreu na catedral em 2019, devastando boa parte da catedral. Hoje ela se encontra em reforma, fui fazer uma pesquisa até mesmo para informar o pessoal que está assistindo. A catedral recebeu diversos investimentos, vem sendo trabalhada pela sua reconstituição, porém, devido à pandemia, ela foi paralisada. Mas segundo previsões, a catedral deve ser finalizada, toda a sua reestruturação, sua reconstrução em 2025. E agora vamos falar das músicas, porque o Corcunda de Notre Dame tem uma das melhores trilhas sonoras da Disney, disparado, bicho. É muito boa e vamos começar falando ali por Lá Fora. A primeira música que o Quasimodo canta
com o Frollo. Na primeira parte, o Frollo fala que lá fora ninguém vai respeitar, todos vão ter medo e que ele vai ser uma aberração, um monstro. Então ele tem que ficar dentro da catedral, salvo porque ele, Frollo, vai cuidar dele. Mas na segunda parte da mesma música, o Quasimodo fala que lá fora ele pode ser feliz, que ele conhece todas as pessoas e que ele precisa de uma oportunidade para ser feliz e mostrar para os outros que ele é uma boa pessoa e só quer ter uma vida normal. E a música do Salve os Proscritos, um solo da Esmeralda, que é uma oração linda, que ela clama por um mundo melhor, sabe, combatendo tanta hostilidade que há lá fora. Ela pede pelos pobres, ela pede por todos nós, que ela se refere aos ciganos que vivem à margem da sociedade, né, da forma que é tratado no filme. É uma música religiosa linda, linda demais, e a Esmeralda arrasa nesse solo. É uma música bem forte, bacaníssima mesmo. Luz Celestial, uma música sensacional. O Quasimodo já tá apaixonado por Esmeralda. Ele fala das pessoas que ele vê lá fora, todas apaixonadas, e ele fala que ele nunca vai ter um amor, mas vem Esmeralda, um grande amor, porque ela o tratou como uma pessoa comum, ela soube vê-lo como um ser humano qualquer, né? Então foi uma luz ao meio de tanta escuridão que ele vive. Por outro lado, Fogo do Inferno, uma baita música que o Frollo arrasou nela. A música que, curiosamente, vem depois de Luz Celestial, depois do Quasimodo se declarar, né, pra Esmeralda. Nessa música, vem a vez do Frollo. Ele acaba se declarando nessa música e ele tenta se esclarecer com Deus, dizendo que ela o possuiu, ela acendeu uma chama dentro dele, que ele é só um pobre coitado que caiu nas chamas do inferno dessa cigana tão maldita, mas que ele está amando demais. Ele tem medo de ser punido por Deus, então ele pede desculpas por cair nessa tentação dela e simplesmente pede que as chamas se livrem dela, fazendo referência às execuções em praça pública, no qual bruxas e feiticeiras eram tratadas como aberrações, e aí o seu julgamento, né, era decretado, a execução sendo incendiadas na frente de todo mundo para servir como exemplo. Seu glamour é natural. Essa música é para trazer, né, aquela parte mais animada, para dar aquela descontração gostosa. Traz as três gárgulas, o Vitor Hugo, a Laverne, cantando uma música para levantar o Quasimodo, para deixar ele feliz, para levantar a autoestima, dizendo que a sua beleza é natural e que ele pode ser quem ele quiser, ele pode ser feliz, é só ele querer, é só ele ir pra fora. Então é uma música muito gostosinha, que serve para dar uma balanceada no filme. E também temos Pátio dos Milagres, uma música só mais para compor ali, para contar um pouco da história dos ciganos que estão escondidos, e serve também como gancho para a Esmeralda salvar o Quasimodo e o Febo. Basicamente isso, não tem muito o que dizer dessa música. Mas, para mim, com certeza, os Sons de Notre Dame, essa música, cara, tem um peso gigantesco. Ela foi feita por uma orquestra lá de Londres, foi usado um órgão de mais de 100 anos, é uma música extremamente bem construída. Toda vez que eu ouço ela, cara, toda vez que você ouve essa música, arrepia, e só de falar nela já dá uma arrepiada. Que musicão da porra, bicho. Pelo amor de Deus, casa comigo música. Se eu pudesse casar com a música, eu casava com ela. Gente, desculpa, o vídeo deve ter ficado imenso pra vocês, mas eu fiz esse vídeo de coração, cara, porque eu precisava exteriorizar esse sentimento que o Corcunda de Notre Dame me trouxe, velho. Nossa, que alegria, e eu tenho certeza que se esse filme fosse hoje aos cinemas, certeza que no fim da sessão o povo ia levantar e aplaudir de pé, porque é uma história linda, uma história emocionante, com músicas marcantes, fortes, muito atual, com um assunto muito atual sobre discriminação. E, cara, o que falar desse vídeo, o que falar desse filme, o que falar desse vídeo, o que falar de tudo isso, meu Deus do céu. Eu espero que vocês tenham gostado demais dele. Eu tive que fazer uma pesquisa gigantesca para poder trazer o maior número de informações para vocês, e foi de coração. Eu acho que é um dos melhores vídeos que eu fiz até hoje, tá certo? Comenta sobre o filme, o que você acha de Corcunda, de tudo isso que eu falei. Vamos debater, por favor. E se inscreve, curte aí, compartilha principalmente.
compartilha, porque se você compartilhar, você me ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas e eu preciso muito disso. Tá certo? Então, ao sons de Notre... Eita, que vai acabar com a música. Vou colocar a original, que isso foi o... Sons